Procure ver as pessoas com quem você se relaciona não como objetos que, digamos, ocupam um lugar no espaço, mas como pessoas que possuem significados simbólicos que preenchem seus desejos mais originários, como esse de reconhecer e aceitar. E é claro que isso não é fácil, meu amigo. Reconhecer e aceitar não é fácil. Mas afinal, por que reconhecer e aceitar é tão difícil? Vamos raciocinar criticamente sobre isso, sobre essa dificuldade. Eu diria que para reconhecer e aceitar é necessário conhecimento de alto nível, como metaconhecimento. Opa! O que é isso? Metaconhecimento. Precisamos falar sobre isso. E para falar sobre isso, vamos usar um paradigma, uma representação sintática, uma metáfora que vai nos possibilitar a entender o que é isso, metaconhecimento, essa ideia. Pense então em um jogo de xadrez, tabuleiro de xadrez. Vamos pensar em um jogo de xadrez para tentar entender o que é isso, o que é um metaconhecimento. Pois bem, olha só, no jogo de xadrez, sabemos, por exemplo, como é a regra do movimento do cavalo, do bispo, da torre, as regras das posições do rei e da rainha. Enfim, nesse jogo temos várias regras, regras que definem o jogo de xadrez. Mas interessante, e se essas regras forem modificadas, né? Você já pensou nisso? Olha, é claro que se essas regras forem modificadas, teremos um novo jogo. Observe que, eu diria que, independente de melhorar ou piorar o jogo, sempre poderemos pensar sobre novas regras. Temos então uma questão interessante. Existem regras que devemos seguir para repensar as regras do jogo do xadrez? Presta atenção na questão. Estamos falando de regras que devemos seguir para pensar sobre as regras do xadrez. Talvez uma regra seja a seguinte: pensar em mudança em uma regra de cada vez. Nunca pensar na mudança de duas regras ao mesmo tempo. Ou seja, pensa só no cavalo. Nunca no cavalo e no bispo ao mesmo tempo. Ou outra regra, por exemplo, pensar no formato do tabuleiro primeiro e depois disso pensar nas regras de movimento das peças. Olha, tais regras são regras que falam de outras regras. Podemos dizer que tais regras são meta-regras. E nesse caso, o conjunto das meta-regras, que estipulam regras para pensar sobre as regras do xadrez, definem o quê? Um meta-xadrez. Meta-xadrez. Interessante, né? Mas alguém pode indagar o seguinte: será que podemos pensar sobre essas meta-regras também? E então? Será que teremos novas regras para pensar sobre as regras, as meta-regras, que pensam sobre as regras das peças do jogo do xadrez? Essas regras são as meta-regras. Tenho aqui regras, aqui meta-regras e ali meta-regras. Opa! Vamos por partes. Observe o que temos. Considere que as peças do xadrez estão no nível de raciocínio zero. Constituem o que chamamos de conhecimento de nível zero. Então,
As regras de movimento das peças estão no nível 1. A regra que fala como o cavalo que está no nível 0 movimenta em L, essa regra é um conhecimento que está no nível 1. Essas regras, como essa do cavalo, por exemplo, definem o jogo chamado xadrez. Bom, mas por que elas estão no nível 1? Porque elas reconhecem e raciocinam sobre como são os movimentos das peças do jogo. E essas peças estão no nível 0. Essas regras formam um conhecimento que está no nível 1. Puxa, e aquelas meta-regras que questionam e raciocinam sobre as regras do nível 1? Bom, elas estão no nível 2. É conhecimento de nível 2, pois essas regras que estão no nível 2 raciocinam sobre as regras que estão no nível 1, que por sua vez raciocinam sobre as peças que estão no nível 0. E nesse caso? Olha, nesse caso, essas regras definem o que chamamos de um meta-xadrez. São meta-regras. Observe que podemos continuar com essa hierarquia e obter o seguinte. Iniciamos com o xadrez, né, com as peças do xadrez, o meta-xadrez, depois o meta-meta-xadrez e assim por diante. Mas afinal, para que serve essa hierarquia nessa nossa conversa, nessa nossa análise? Para que servem tais coisas no raciocínio crítico que estamos desenvolvendo? Ou seja, o que essas coisas têm a ver com o desejo originário, segundo Hegel? Observe o esquema. Aqui, eu diria o seguinte, o importante para nós é o seguinte. Considere que os objetos materiais, o telefone, por exemplo, é uma coisa que está no nível 0. São as peças do nosso jogo xadrez. Podemos pensar sobre esses objetos. Isso é, então, um conhecimento de nível 1, que pensa sobre esses objetos. E também podemos pensar sobre o conhecimento de nível 1. Puxa, ou seja, a maneira que pensamos sobre os objetos. Nesse caso, usamos um conhecimento de nível 2. Temos um meta-conhecimento. Seguindo essa hierarquia de conhecimento, temos um meta-conhecimento. O meta-conhecimento. E assim por diante. Seguindo essa hierarquia, podemos ter conhecimentos lá para cima. Começamos com o conhecimento, metaconhecimento, meta-metaconhecimento, meta-meta-metaconhecimento e assim por diante. Pois bem, temos uma hierarquia, mas ainda não respondemos o que isso tem a ver com os desejos de Hegel. Considere aquele desejo, o desejo de reconhecimento e aceitação. Para reconhecer e aceitar alguém, que tipo de conhecimento nós utilizamos? Olha, nesse caso temos que avaliar a pessoa, não como um objeto, mas como ela age no mundo. Ou seja, do ponto de vista do conhecimento, como é o conhecimento da pessoa em relação ao mundo. Não podemos pensar na pessoa que estamos avaliando como um objeto material de nível 0. Não pode ser assim. Temos que avaliar também seus conhecimentos de nível 1, de nível 2 e assim por diante. E é claro, meu amigo, isso é certamente difícil. Por quê? Olha, para avaliar um conhecimento de nível 1 é necessário utilizar um conhecimento de nível 2. Para avaliar o de nível 2 é necessário utilizar o de nível 3. E assim por diante.
Conclusão. Satisfazer nossos desejos de reconhecimento e aceitação pelo outro não é trivial. Não é trivial. Por quê? Demanda do outro um conhecimento de alto nível sobre nós. Em outras palavras, o outro de quem esperamos reconhecimento e aceitação precisa avaliar em nós os nossos conhecimentos de nível 1 e acima. E temos aqui um grande problema. Qual que é? Esse outro, a outra pessoa. Esse outro é um outro que nem conhecemos direito, meu amigo. E queremos dele reconhecimento e aceitação. Poxa, será que esse outro tem capacidade, motivação e interesse para fazer isso? Para nos reconhecer e nos aceitar? E além disso, precisamos conhecer esse outro também para nos posicionar em relação a ele. Pois, porque para que ele nos reconheça e aceite, temos que dizer quem somos. Legal, né? E de novo, presta atenção. Para se posicionar em relação a ele, precisamos raciocinar a níveis de conhecimento mais elevados. É preciso compreender o outro para saber como me posicionar em relação a ele. Por isso, essa história de reconhecimento e aceitação, isso é uma coisa difícil de ser contemplada. E muitas vezes, eu diria que por isso, a nossa vida pode se tornar um tormento. Pois bem, olha só, já falamos de desejos, metaconhecimento, falta falar sobre mais algumas coisas para responder a nossa questão. Aquela nossa questão, por que é importante o esporte na escola?